A paz do Senhor, irmãos, estamos aí, né? Então, irmãos, nós vamos iniciar nossa aula de hoje, tá? Nós vamos falar então na sequência que o nosso discipulado ele já vem trabalhando as temáticas a qual já estão propostas pelas lições, né? A lição da CPAD, revista 1 e revista 2, que é aquela bem antiga que era utilizada, né, pelo presbítero Roberto Tomás, e que depois foi se adequando a outras lições, mas nós sempre utilizamos essa, porque eu creio que ela tem um conteúdo mais doutrinário, um conteúdo a qual nós podemos extrair grandes ensinamentos da parte do Senhor. Eu até vou dizer aos irmãos que é uma teologia sistemática reduzida, ou vamos dizer assim, de forma mais sucinta. Então, nós vamos iniciar a aula de hoje. E nós temos aqui, então, a lição número 4, tá, irmãos? A lição número 4, que vai falar sobre conhecendo a igreja. E aí nós temos um texto introdutório. O nosso texto introdutório está lá em Efésios capítulo 19, capítulo 2, melhor dizendo, e versículo 19, que nos diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Para nós fazermos aqui uma pequena introdução, recapitulando aquela qual nós trabalhamos na semana passada, que era, na verdade, a lição que fala sobre a lição número 3, conhecendo a salvação, nós vamos introduzir a lição de hoje, fazendo aí um paralelo, né? Recapitulando e introduzindo. Então, toda vez que nós vamos fazer o nosso plano de aula, nós sempre trabalhamos quando dentro de algumas temáticas e dentro de um assunto proposto pelo discipulado, nós vamos compreender que é interessante nós fazermos na introdução uma recapitulação breve, prévia e introduzindo a lição posterior, que seria a lição a qual está sendo abordada segundo o tema que ela está proposta. Na lição passada, nós mencionamos aqui de forma bem resumida, salvos do quê, por quê e para quê. E aí nós mencionamos para os irmãos, porque na primeira lição falava conhecendo a Bíblia. E aí depois que nós conhecemos a Bíblia, conhecendo Deus, porque a Bíblia nos apresenta um Deus e o Deus verdadeiro, Deus da Bíblia, da palavra de Deus. Depois nós aprendemos que esse Deus que a Bíblia nos ensina, ele também salva. Do que, por quê e para quê. Então nós vamos falar assim de forma bem resumida. Do que? Da condenação eterna. Por quê? Porque na verdade nós estávamos separados de Deus. Ainda mencionei também na aula, os irmãos podem encontrar ali nas lives anteriores, que até mencionei ali, por exemplo, na questão teológica, né, a questão calvinista, armeniana, que fala sobre os 5 pontos armenianos e calvinista, e um deles é a depravação total, que vai falar sobre o homem estar afastado de Deus. E com isso, para essa sustentação teológica, logicamente nós temos um embasamento pela palavra de Deus, a qual nos mostra, por exemplo, Romanos 3:23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia fala em Romanos 5:12. Por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado gerou a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. A Bíblia também fala em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós sabemos que somos salvos do quê? Da condenação eterna. Por quê? Porque nós havíamos uma dívida, e temos, na verdade, diante do Senhor, mas nós precisamos então de um Salvador, que é Cristo, que nos redime de todo pecado. E aí nós temos então, por quê? Por causa da condenação eterna. Por quê? Ou para quê? Para sermos então alcançados por Cristo e um dia estarmos na glória. E para isso nós precisamos compreender de forma bem objetiva que a lição de hoje ela vai nos propor e nos mostrar o que é a igreja. O que seria a igreja do Senhor Jesus? Como nós fizemos aqui a leitura do texto, né, introdutório, a qual está o embasamento para nós falarmos nessa noite, assim que já não sois estrangeiros,
nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 19. Para nós introduzirmos então já a lição de hoje, nós vamos aproveitar aqui um elemento importante da nossa própria lição do discipulado, que vai trabalhar o seguinte aspecto. A palavra igreja, que quer dizer uma reunião de pessoas chamadas para fora, ou seja, um grupo de pessoas que saíram de dentro do mundo espiritual e não fisicamente para seguirem a Cristo. Então, logicamente, irmãos, quando nós falamos do que é igreja, igreja, na verdade, vem do grego eclésia, chamados para fora. Para fora do quê? Para fora do mundo espiritual de pecado, para vivermos uma vida de novidade na presença do Senhor. Todo aquele que crê em Cristo e nasce de novo, ele passa a ser a igreja do Senhor. E aí nós vamos observar então que a etimologia da palavra igreja quer dizer chamados para fora do mundo de pecado, para ter uma vida diferente na presença do Senhor. E nós temos então aqui, agora você faz parte da igreja, pois não apenas recebeu a salvação oferecida por Cristo, mas também foi incluído em sua família. Então veja bem, nós vamos ver aqui alguns elementos importantes concernente ao que é a igreja, né? Porque nós estamos trabalhando esta temática e nós vamos observar que, vez por outras, nós pensamos muito na palavra igreja concernente a um templo, a um local onde nós podemos ali então congregarmos. Mas como já de nós sermos a igreja, porque na verdade é muito além do que nós pensamos com sentido a templos no sentido físico. E aí nós temos alguns pontos aqui, alguns elementos importantes de nós falarmos sobre esta questão, tá? Com base nos diversos significados da palavra obtidos sobre os mais comuns assim apresentados. Então nós vamos ver, por exemplo, que ela nos vai trazer, ou nos traz, grandes aplicações, alguns elementos teológicos, né, para que nós possamos compreender o que é a igreja. Por exemplo, em algumas, nós podemos ver alguns casos, chama de edificação, no sentido espiritual. Também instituição, denominação, associação, ou ainda organização. E aí nós vamos observar então complexo de coisas que juntas trabalham para um determinado fim, não possuindo vida própria. Por exemplo, alguém pode ver que um carro, por exemplo, ele tem vários elementos que o compõem. E todos eles trabalham em prol de um veículo que vai conduzir uma família. Só que ele não tem vida própria. E quando nós falamos de igreja, ela não é apenas uma organização, ela é um organismo vivo. Na verdade, nós temos o Espírito Santo de Deus que está em nossas vidas e por isso que nós observamos que é muito além de quatro paredes. Ainda que nós defendemos a ideia de estarmos sempre congregando e estando com os irmãos na congregação para que possamos então nós nos alimentarmos da palavra de Deus, termos e mantermos comunhão com Deus e com os irmãos de igual forma. E aí nós vamos ver que a Bíblia nos apresenta, dentre esses elementos, metáforas concernente ao que é a igreja. E nós vamos observar, por exemplo, a primeira qual nós lemos aqui foi família, mas nós vamos observar aqui o corpo de Cristo. Se você pegar ali o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 12, Paulo vai apresentar ali alguns dons espirituais e depois ele vai chegar no versículo 13. Ele vai dizer que nós somos batizados no corpo, mostrando que a igreja é o corpo de Cristo e que Cristo é o cabeça da igreja. E aí nós vamos ver então que essa visão que a Bíblia nos apresenta da igreja, como um corpo, como um organismo vivo, nós vamos observar então alguns elementos importantes.
Nós vamos ver, por exemplo, o versículo do capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Então veja só, irmãos. Na verdade, nós como igreja, nós somos o corpo de Cristo. E o apóstolo Paulo, mencionando então no capítulo 12, ele vai trabalhar do versículo 12 até o final praticamente do capítulo, mostrando a igreja como corpo. Então, quer dizer, a igreja, um dos elementos importantes para nós aqui entendermos, ela é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo. Aí nós vamos observar também que o Senhor Jesus, em Mateus 16, de Mateus, versículo 18, vai trabalhar uma questão importantíssima, que é aquele texto categórico, que vai dizer o seguinte, Pedro, diante dos demais, faz uma confissão, porque Jesus chega aos seus discípulos e ele diz o seguinte, quem dizem os homens que eu sou? E, na verdade, alguns dizem que você é Elias, outros dizem que tu és Jeremias ou um dos profetas. Aí Pedro diz, Jesus reporta a eles, não somente ao que os outros falam, e aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus fica alegre e ele diz, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí Jesus fala, e aí que Pedro, tu és pedra, ou Petros no grego, e sobre esta Petras, é o trocadilho, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que a palavra no trocadilho no grego, Pedro, tu és Petros, pequeno pedaço de pedra, pedra de arremesso. Sobre esta Petras, que é Jesus, que, em outras palavras, sobre a sua confissão de que eu sou a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, nós vemos aqui de forma bem objetiva que nós somos a igreja, Cristo é a pedra fundamental, é onde este edifício está, na verdade, fundamentado de forma espiritual. É o que está escrito, por exemplo, em Efésios 2:20, por ali, vai dizer o seguinte, fundamentado no ensino dos apóstolos e profetas, tendo Jesus como a pedra de esquina. Todo edifício é para a morada do Senhor, assim como vós no Espírito. E aí nós observamos então que o corpo, ele faz então de vários elementos, de vários membros, ele na verdade é um corpo só. Não tem como a mão, por exemplo, Paulo fala em outros membros ali, mas eu estou parafraseando, a mão dizer que não é do corpo só porque não é cabeça, até porque o cabeça é Cristo. Ela não pode dizer o pé que não faz parte do corpo porque não é mão. Então todos os membros são importantíssimos no reino de Deus, no corpo místico de Cristo, que é a igreja do Senhor. E aí nós vamos observar, irmãos, que você, eu, nós somos, na verdade, importantes na presença do Senhor. Você faz parte do corpo de Cristo. E você deve estar em comunhão com os irmãos. É o que a Bíblia fala, por exemplo, em Hebreus 10:25, não deixando de congregar, como é costume de alguns. E nós vamos observar que esse contexto, eles estavam, os judeus, recebendo perseguição em Roma. E por causa disso, muitos estavam voltando aos antigos rudimentos e alguns até deixando de congregar. Esses antigos rudimentos, na verdade, era na verdade voltar ao judaísmo. Só que você observa que ele exorta, faz uma admoestação em dizer que na verdade não era para deixar de congregar. Então é importante nós estarmos em comunhão. Então nesse momento que nós estamos aqui, nós temos comunhão com os outros. Sentimos a presença do Senhor mediante a sua palavra, o ensinamento da exposição da sua palavra. Mas nós precisamos também estarmos na congregação para podermos mantermos esta comunhão, principalmente no sentido presencial com o Senhor e com os demais membros deste corpo. Porque todos nós precisamos um dos outros. E isso é importante, irmãos, porque eu vejo assim,
Ninguém é nada sozinho. Então há necessidade de alguém estar presente, mesmo que se não tiver ninguém nesse momento agora, mas depois conseguir assistir e se edificar através da palavra do Senhor, valeu a pena eu estar aqui nesta noite. Mas isso, irmãos, é porque nós somos igreja e porque ninguém é nada sozinho. Nem eu que estou falando, nem os irmãos que estão aí ouvindo. Todos nós somos importantes no reino de Deus. Nós temos outro elemento aqui, eu vou ser bem sucinto, porque a ideia do Discipulado Sem Fronteiras através de lives é justamente isso. É nós trabalharmos de forma mais objetiva. Nós temos o templo. É uma outra figura de linguagem, é uma outra metáfora, um outro elemento que a Bíblia nos apresenta que a igreja é templo. Nós somos o templo da igreja, ou melhor, do Espírito Santo. Veja bem, irmãos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16, o apóstolo Paulo fala o seguinte: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Quem destruir o templo de Deus, não a parede, mas eu e você. Quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Versículo 17. Mas como que ele destrói esse templo? Veja bem, eu falei no início que a igreja é eclésia, chamados para fora. Para fora do quê? Do mundo de corrupção, do mundo no sentido espiritual de pecado, para viver uma vida em santidade na presença do Senhor. Então, nós vamos observar que esse templo, ele precisa ser santo. Por quê? Porque como igreja, o Espírito do Senhor habita em nossas vidas. Sem o Espírito Santo não há vida espiritual. E aí nós vamos observar, irmãos, que ele diz que Deus o destruirá. Em Mateus 10, 28, Jesus diz o seguinte: não temais aos homens, que podem matar o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Antes temei aquele. Subentende-se logicamente que é Deus, né? Porque Jesus está se referindo ao Pai. Antes temei aquele, ou a Deus, porque pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Então, nós somos o templo do Espírito Santo. Eu acho interessante correlacionar aqui um aspecto importante do Antigo Testamento, quando Moisés está no Monte Horebe, e aí o Senhor aparece em uma sarça, a sarça ardia, mas não se consumia. E quando ele se aproxima, porque aquilo chama a atenção dele, Deus fala através da sarça e diz: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Veja bem, irmãos, se você observar aquelas terras áridas, aquela terra não é santa. Mas na verdade, aonde Deus está, o local é santo. Então entenda que Deus nos, através da sua graça maravilhosa, através do sacrifício de Cristo, da ação do Espírito Santo, fez nós nascermos de novo, pela fé em Cristo Jesus, para vivermos em obediência à palavra de Deus, para sermos igreja do Senhor. E como igreja do Senhor, nós somos o templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, irmãos, nós precisamos ser santo, porque a presença do Senhor está em nossas vidas. Por exemplo, a Bíblia fala em Romanos 8 e 9, para andarmos no Espírito e não fazermos a vontade da carne. Se é que o Espírito de Cristo habita em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Então veja que sem o Espírito Santo nós não somos nada. E aí nós observamos, por exemplo, Romanos 8,14, aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. A Bíblia fala também em outro texto, em Romanos 6, melhor dizendo, em 1 Coríntios 6, 19, ali em diante, que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí a Bíblia também nos mostra em Romanos 8 e 16, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então esse templo, este corpo,
ele, na verdade, o meu e o seu, nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E nós precisamos viver em santidade. Buscar uma vida que venha a agradar ao Senhor, para que o Espírito de Deus possa operar, possa estar em nossas vidas, para que possamos então termos e mantermos uma comunhão com o Senhor Jesus. E aí nós vamos observar, irmãos, que nós temos aqui pelo menos dois elementos importantes, que é a Igreja Universal e a Igreja Local. A Igreja Universal, logicamente, não estou mencionando a Igreja do Edir Macedo, logicamente, né? Estou mencionando aqui a Igreja, o corpo místico de Cristo em toda a face da terra. É a Igreja Universal. E depois nós temos, então, esse elemento que é a Igreja Local. Então, por exemplo, aqui nós estamos como Igreja Universal, porque nós não estamos em um mesmo templo. Ainda que nós temos a presença do Espírito em nossas vidas, e com isso nós temos e mantemos uma comunhão uns com os outros através de Cristo, que nos dá a koinonia, que é a comunhão com o Espírito Santo, e vivemos uma comum união. Depois nós vamos observar que a igreja, também através de uma metáfora, ou de uma figura de linguagem, a qual a Bíblia nos apresenta como alguns elementos para que possamos compreender o que é ser igreja e o que é a igreja no Novo Testamento, nós vamos observar, por exemplo, a noiva. E Paulo vai mencionar em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 2, porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura, a um marido, a saber, a Cristo. Almeida, Revista e Corrigida. Paulo estava falando, irmãos, dentro de um contexto histórico-cultural. Existia no período do Novo Testamento, por exemplo, uma questão de que quando alguém estava para casar, e ele ia na casa da jovem, pagava um preço, um dote, que no hebraico é mohar, um valor. Ele dizia que ia voltar, mas ele não dizia quando. E ele ficava cerca de 1 ano. E depois que ele ficava cerca de 1 ano, nesse período, ele deixava um amigo de confiança, a qual esse amigo observava os passos da sua noiva, da sua jovem, a qual ele então, ao voltar, se casaria. E aí nós observamos que ele assinava um documento chamado Ketubah, e esse documento, na verdade, já era um contrato de casamento, mas só era validado depois que eles tinham, então, a união ali, né? A questão, vou falar aqui bem abertamente, a questão sexual, para consumar o casamento. Mas isso ele demorava para voltar, porque ele preparava lugar, e aí ele deixava um amigo de confiança. E Paulo está falando dentro desta figura de linguagem. Ele está dizendo que zelava por vós com zelo de Deus para guardar a igreja como uma virgem pura. Para, a saber, ao seu esposo, ao seu noivo, para que ela não viesse a se corromper, para que ela não viesse a andar de forma indevida. E, por exemplo, lá em João 3:30, quando João Batista, alguém vem e diz a ele que Jesus está batizando mais do que ele batizava, ele diz assim: o amigo do noivo se alegra com a vinda do noivo. O bom é que ele cresça e que eu diminua. Então veja bem, irmãos, tanto o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 11, versículo de número 2, tanto João 3:30, os dois, tanto Paulo quanto João, estão trabalhando o mesmo elemento histórico-cultural, que é a questão do amigo do noivo. Hoje nós temos a igreja, temos o Espírito Santo para ornamentar a noiva, para preparar a noiva, para estarmos um dia com o Senhor, ou quando partirmos desta terra, ou quando o Senhor Jesus voltar. Que nós possamos estar preparados, porque a igreja, ela é a noiva. E a noiva, ela anseia pela vinda do noivo. Irmãos, nós precisamos ter esse anseio de que Cristo está às portas. Que nós precisamos estarmos preparados como uma virgem pura, como o apóstolo Paulo menciona.
E ele disse que ele se preocupava para que a igreja não viesse a se corromper, sendo virgem pura, não viesse dar ouvido. Ele temia que a igreja desse ouvido assim como a mulher deu ouvido à serpente, para que nós não venhamos a ser enganados por Satanás, pelo adversário. E aí nós vamos observar então que nós também temos um outro elemento, a qual já mencionamos, que é a família. O que eu acho interessante na questão família, irmãos, é que muitas das vezes as pessoas na igreja, quando elas começam a vir à igreja, como foi o meu caso, que eu não conhecia Jesus, eu achava interessante, acho interessante isso que eu vou dizer aos irmãos, muitas das vezes a gente se sente sozinho, muitas das vezes a gente acha que ninguém se importa conosco. Mas quando nós encontramos e estamos congregando em uma igreja, e nós passamos a ser igreja, nós somos, na verdade, a família de Jesus. Nós compomos esta família. O que mais me chama a atenção é que, às vezes, você, ao ir a uma congregação, por exemplo, como no meu caso, eu vou citar aqui um exemplo. Quando eu vou para Biguaçu, na casa do meu pai, eu vou numa congregação, hoje todo mundo me conhece lá, mas quando eu vou numa outra que ninguém me conhece, parece que todo mundo já me conhece. E parece que eu conheço todo mundo, por quê? Porque nós temos aquela comunhão no Espírito. Nós temos essa comum união porque nós somos uma família e o Espírito de Cristo está sobre as nossas vidas. E eu acho isso maravilhoso, grandioso, poderoso, porque eu vejo que nós temos essa comunhão pelo fato de nós comungarmos da mesma fé, de nós termos, vamos dizer assim, os mesmos elementos da fé cristã baseado no Novo Testamento, para vivenciarmos a palavra de Deus e a ação do Espírito, que é graciosa em nossas vidas, nos dá essa comunhão maravilhosa. E aí nós observamos, irmãos, que isso é uma família. E aí nós vamos também entender que numa família não é tudo mil maravilhas. Há momentos de dificuldades, há desencontros de pensamento, principalmente. Vai ter um que pensa de uma forma, vai ter outro que pensa de outra. Só que nós temos que cuidar, irmãos. Eu abri mão até de falar um pouco mais de algumas questões aí, para que não venha ter problema com alguns irmãos, porque às vezes tem alguém que nos interpreta algumas situações, que eu não quero aqui entrar no mérito, mas eu preferi dar uma segurança naquilo que penso, mas às vezes eu vou para aquele texto que Paulo diz assim: se o meu irmão não come carne, eu não devo comer. Claro, quando fala-se na questão do pensar, nós temos que ter cuidado no pensar, mas também não podemos deixar de falar o que pensamos, desde que seja algo honesto, coerente. Mas, se eu vejo que aquilo vai trazer algo de muito contrário ao meu irmão, eu prefiro dar uma segurada e buscar ter um equilíbrio na presença do Senhor. Por quê? Porque nós somos uma família. E como uma família, nós precisamos cuidarmos um dos outros, nos preocuparmos uns com os outros. O sucesso na família, muitas das vezes, quando um pai arruma um trabalho, estava desempregado, todos se alegram. E aí nós observamos que na igreja nós precisamos nos alegrar com todos aqueles que conseguem também os seus êxitos, Também chorar com os que estão com dificuldade, e assim por diante. Então, na família, nós aprendemos como lidar com situações adversas e situações também de louvor. Aí nós vamos observar também quais são os objetivos da igreja. Eu sempre coloco na lição do discipulado, se caso os irmãos aí nas congregações dos irmãos tenham essa mesma lição, eu sempre coloco uma questão que eu acho importantíssima, porque a nossa lição ela já coloca o primeiro subtópico desse segundo tópico, evangelizar o mundo. Eu coloco com a minha caneta, adorar a Deus. Que é o primeiro objetivo da igreja. Adorar a Deus. Segundo, evangelizar. E aí nós vamos ver a grande comissão.
porque é aquilo que nós já temos como base para o discipulado, não só o discipulado sem fronteiras, que é o do Cidade Nova, mas de todo o campo e de todos aqueles que são igreja, que é pregar o evangelho a toda criatura. E aí Jesus fala, quando ele ressuscita, lá em Mateus 28, 18, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Ponto, né? Aí você vai observar que Jesus fala no versículo 19, ide, no grego indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos ali, dentro desse contexto, desse texto, a qual o próprio Cristo menciona, nós temos o ide, porque ele fala ide, ou indo, no grego, quer dizer, fazendo, né, irmãos? Porque às vezes tem alguém que acha que, poxa, o ide, no português, é uma ordem imperativa, mas no grego, o verbo está no gerúndio, quer dizer, fazendo. Não é como nossos filhos, muitas das vezes, ou vez por outras, né? Por exemplo, o meu, que eu tenho um de 15 e tenho um agora de 2 anos, mas o de 15, Isaac, vai lá pegar o copo de água. E eu vejo que ele demora a pegar o copo de água, eu chamo novamente e ele diz, eu estou indo. Só que até então não chegou. Então quer dizer que ele não estava indo, ele só falou que estava indo, mas não foi. Então quando fala no grego indo, é para nós fazermos. Aonde nós estivermos, ou pela live, ou quando estamos numa fila de banco, ou quando estamos em algum outro local, nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. E aí nós precisamos entender que Jesus nos comissionou, independente se você é professor do discipulado ou não. O discipulado não está restrito a esta live, não está restrito às congregações apenas com seus monitores ou professores. Não, ela é, na verdade, para todo cristão gerar ovelhas e discipular pessoas. Procurar estar preparado devidamente, tendo a presença do Senhor, tendo conhecimento prévio da palavra de Deus e pregando a palavra do Senhor e levando vidas a Cristo. Nós temos também como objetivo, né, temos aqui lugar para o crente cultuar, que aí seria o local a qual nós temos como nosso redil, né, o lugar onde nós estamos ali para poder adorar a Deus. E aí eu vou citar aquele texto bem categórico, que é aquele texto de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, em outro texto, em outra tradução, e não vos amoldeis a este mundo, mas renovai a vossa mente no vosso entendimento, para que podeis compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Só que entenda, o vosso culto racional. Este culto racional no grego é lógicos. E essa palavra lógicos, ela quer dizer também racional e espiritual. Então quer dizer, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, espiritual. E aí você vai ver, irmão, então, que nós precisamos apresentar o nosso corpo como sacrifício, sabendo que nós precisamos negar-nos a nós mesmos, vivendo uma vida, procurando viver em santidade, para que possamos ter o culto racional e espiritual na presença do Senhor. E aí nós vamos observar também, como um outro elemento, né? Porque eu quero aqui já partir para o nosso fim da nossa live, porque aí na congregação nós ali mencionamos, né, explanamos, trabalhamos ali com mais tempo, 1h e 15 minutos mais ou menos, que é o ensino e a disciplina. Porque aí nós vamos observar, irmãos, que nós temos que ter então, como objetivo, adorar a Deus, precisamos evangelizar o mundo, precisamos então um lugar para cultuar ao Senhor, precisamos ter neste lugar para também
cultuando a Deus, nós precisamos ter a prática da mordomia cristã. E aí vai falar de tempo, talento e finanças, que nós não vamos entrar aqui em pormenores. E depois nós temos também um outro elemento que vai falar sobre o ensino. E aí o ensino, irmãos, da palavra do Senhor é importantíssimo. Porque o ensino bíblico ele é universal, mas o ensino humano ele é local. Então, cada igreja tem o seu redil, cada redil tem o seu pastor, cada pastor ensina conforme o seu redil. Tá certo? Depois nós vamos observar, já partindo então para o nosso final, que a igreja ela tem uma missão. E qual é a missão da igreja? Além ali nós temos evangelizar o mundo, cuidar dos novos convertidos, que é o trabalho do discipulado, e é por isso que nós nos preocupamos que os irmãos tenham aulas nas suas congregações, e esses vídeos aqui das lives vão então lá para o canal do YouTube, do Discipulado Sem Fronteiras, justamente para trazer ali alguns elementos para auxiliar, sendo então como vamos dizer assim, um subsídio para ajudar os professores. Quer ver só, irmãos? Eu conheço um irmão que ele faz missão, ajuda um irmão lá na África. E ele enviou várias lições do discipulado como essa aqui. E com isso, eles não têm ali, vamos dizer, uma condição financeira boa. E aí eu me propus, quando fiz esse canal, eu disse a ele, para eles terem ali um subsídio, então poderia ter as aulas de forma mais objetiva e com isso eles conseguiriam acessar através do YouTube e poder ter alguns elementos para poder acrescentar as suas lições. É lógico que se for olhar no YouTube tem vários outros, né? E aí cada um agrega de uma forma, mas eu acho isso importantíssimo para que possamos, como igreja, dar continuidade ao ID do Senhor Jesus. E aí nós vamos ver então, evangelizar, cuidar de novos convertidos, e isso sempre trabalha aquela questão, né? Uma bonequinha, eu levo para a aula como se fosse uma criança. Ninguém vê uma criança pegando ônibus sozinha. Ninguém vê uma criança ou um bebê saindo pela rua andando sozinho. E se fizer isso, na verdade, já maiorzinho, ainda assim precisa de alguém cuidando, porque pode acontecer um acidente e até mesmo algo fatal. Assim é na igreja, irmãos. As pessoas às vezes ouvem a palavra, ela é novo nascimento, ela é uma criança espiritual, só que às vezes é deixada de lado. É necessário que eu e você, como igreja, tenhamos esse pensamento de cuidarmos dessas vidas. Não deixar apenas com o irmão Vilmar na congregação de Cidade Nova só porque trabalha com o discipulado. Não, você pode cuidar. E às vezes você vai cuidar, vai tratar, vai ajudar em momentos que nem o professor discipulado da tua congregação poderá, nem o pastor, e às vezes vai agregar o pastor e os demais também. E essa pessoa vai ficar feliz na presença do Senhor, dentro do que é o quesito em obediência à palavra de Deus, fundamentada na verdade. Aí nós vamos observar aqui, formar discípulos. Então, além de pregar, né, como missão, além de cuidar dos novos convertidos, devemos formar novos discípulos e formadores de discípulos, que é importantíssimo, irmãos. Eu sempre penso que aqui é a esteira de Jeová, é quando você coloca alguém para fazer algo para o Senhor, e aí ele não tem tempo mais para ver defeito e mais nada. Eu tenho feito isso e tenho visto grandes resultados na nossa congregação. Quando ele começa, ele tem com sede, ele quer aprender, mas daqui a pouco passa-se um tempo, ele fica meio jururu, você coloca ele para trabalhar, quando você vê, irmão, ele já não pensa mais em falar de ninguém, ele não fica obeso espiritual, ele está ativo na presença do Senhor, como um ótimo mordomo, cuidando da sua própria vida e ajudando e auxiliando aos demais, porque agora ele é um formador de discípulos, ele não é apenas um discípulo, ele também é discipulador. Tá? E para nós concluirmos, nós temos também, né, como terceiro tópico da nossa lição,
as ordenanças da igreja. Quais são as ordenanças da igreja? Nós temos duas ordenanças. Nós não temos, no Novo Testamento, uma fé ritualística. Ela, na verdade, não precisa de elementos ritualísticos. No Novo Testamento, a fé, ela é comunhão com o Senhor. Ela está calcada em ter e manter comunhão com o Senhor. Só que Jesus deixou duas ordenanças litúrgicas para a igreja. A primeira é o batismo em águas, que é, na verdade, um elemento a qual o próprio Cristo, é uma ordenança litúrgica, a qual Cristo estabeleceu para que a igreja pudesse, então, agregar novos membros e que pudesse, então, de forma pública, testemunhar o que já aconteceu na sua vida, que é o novo nascimento, morrendo simbolicamente através do batismo, morrendo, vamos dizer assim, para o mundo e ressurgindo para Cristo, para uma vida na presença do Senhor. Depois nós vamos observar a segunda ordenança litúrgica, que seria, então, a ceia do Senhor. Que aí é quando ele então já é membro, já está na presença do Senhor, já tem o seu novo nascimento, ele está em plena comunhão, ele então participa da ceia do Senhor. E que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos de uma forma toda especial. A nossa fé então neotestamentária não está em elementos litúrgicos, mas Jesus deixou 2 mandamentos litúrgicos, que é a ceia do Senhor e primeiro o batismo em águas. E são lições que serão trabalhadas, tá, irmãos? Mais à frente, devido aqui à organização, deste discipulado, vai trabalhando aí os temas, as temáticas, e na lição 2, nós vamos trabalhar, quando estivermos na lição 2, a lição número 10 vai falar sobre o batismo em água, e a lição número 11 vai trabalhar sobre a ceia do Senhor, que está como Santa Ceia, mas para ficar mais bíblico é a ceia do Senhor. Tá certo? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, que Deus agregue aí ao seu coração, através desta aula, possa trazer aí mais firmeza à sua fé, possa agregar a tua fé e que você possa ser igreja do Senhor. Possa viver e manter em comunhão com o Senhor Jesus, tendo uma vida na presença do Senhor, juntamente com os irmãos e assim por diante. Que nós possamos, irmãos, ser discípulos, fazer a vontade do Senhor. O discipulado é algo glorioso e tão importante quanto a evangelização. E aí nós vamos observar que essa igreja, para ter e manter a comunhão com o Espírito, com Deus, ela precisa orar. E ela precisa conhecer a oração. Então nós vamos nos basear no texto, lá de Mateus capítulo 5, onde Jesus está no sermão. E nós vamos observar ali que nesse sermão da montanha, ele vai falar sobre oração. E nós vamos trabalhar alguns elementos importantíssimos ali também. Tá bom? Que Deus abençoe poderosamente a vida dos irmãos, que Deus os guarde, vos proteja de uma forma toda especial e que esta lição possa ter agregado a sua vida espiritual, te despertado para ser melhor na presença do Senhor. Amém, irmãos? Nós vamos fazer uma oração rápida em agradecimento ao Senhor. E eu gostaria que você orasse aí também da sua casa. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te agradecemos e te louvamos por cada vida, por cada um dos irmãos que estarão vendo e ouvindo esta live. Abençoe de uma forma toda especial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus vos abençoe na paz de Cristo Jesus.